Então, boa noite a todas e todos. Bem-vindos aqui a Tapera. Eu sou o Antônio, aqui responsável pelo espaço. É um prazer aí estar recebendo todos vocês. Agradecer bastante aí ao Rodrigo, que nos propôs aqui fazer o evento aqui, a editora também, que fazendo uma parceria aqui conosco da Tapera. A gente está honrado em receber, tanto porque a gente está dialogando com esse evento com uma cultura muito rica, né? Uma cultura que muito nos impressiona. A próxima semana nós vamos ter um evento aqui sobre Dostoiévski também. E também porque estamos discutindo teatro, a história do Brasil, nossa cultura. Enfim, são discussões essenciais assim, que nos honram assim, recebê-las. Então, muito obrigado. Vou passar a palavra para o autor aí, que vai tecer as considerações dele. Aí. Obrigado a todo mundo. Eu que agradeço, Antônio. Boa noite, gente. Para quem é aqui de São Paulo, se acostume com o meu sotaque caipira. Alguns amigos já conhecem, mas para outros é novidade, né? Queria agradecer muito a presença de vocês aqui, e em especial nesse momento que a gente está vivendo. Para mim é reconfortante ter as pessoas que eu gosto por perto, pessoas que eu admiro por perto, e pessoas que eu não conhecia, mas por estarem aqui também já, de algum modo, passo a admirar, porque eu acho que a gente fortalecer esse tipo de espaço, esse tipo de união intelectual que ainda aposta no conhecimento, na possibilidade do diálogo e na possibilidade que é possível existir argumentos para discutir a realidade, esse tipo de coisa fortalece, né? Acho que vocês entendem um pouco o que eu quero dizer nesse momento que o país está vivendo. Tendo em vista isso, eu me perguntei durante umas boas noites sobre o que eu falaria aqui, porque esse livro reflete, é o resultado de uns bons anos de trabalho, e trata de um autor que eu absolutamente admiro muito, não só como escritor, mas como ser humano também. E para mim, pela minha trajetória, por vir de onde eu vim, e ter um livro como esse escrito, pela perspectiva que é uma editora que eu admiro muito, é uma grande conquista. Mas o sentimento era um pouco estranho quando eu pensei no fato desse lançamento estar acontecendo nesse momento da história do Brasil, que definitivamente é uma espécie de anticlímax, né? No plano pessoal reflete uma grande conquista, mas no plano político o que a gente tem vivido parece apontar no sentido completamente contrário, né? Por isso eu pensei, fiquei durante muito tempo me remoendo se não seria, na verdade, uma grande perfumaria vir aqui falar sobre teatro russo, teatro brasileiro, no momento em que a gente gostaria de estar discutindo outras coisas, né? E que a gente está com outras coisas na cabeça. Então, assim, o livro está aqui, eu gostaria muito que vocês lessem, gostaria muito de receber a opinião de vocês a respeito dele. E eu pensei em começar de um outro modo. Ao invés de falando especificamente sobre ele, refletir um pouco sobre como Tchekhov, de algum modo, pode ajudar a gente a enfrentar esses tempos difíceis que a gente está vivendo agora, né? Pensei em alguns pontos em relação a isso e gostaria de compartilhar com vocês, e ao final gostaria de ouvir vocês, para saber também o que vocês pensam a respeito disso. Acho que essa reflexão vem num contexto que não tem a ver só com a questão das eleições, né? O incêndio no Museu Nacional também foi uma coisa que me chocou bastante, né? Porque, além de tudo que a gente está vivendo, pensar o que aconteceu lá, né? Todo o material humano guardado ali, e saber que isso não está na pauta de nenhum dos políticos agora, né? O debate sobre o que aconteceu lá e pensar o que a gente precisa fazer é bastante desesperador, sobretudo para a gente que está aqui interessado em literatura e trabalha de algum modo com conhecimento, né? Essa sensação daquilo que Lévi-Strauss, quando veio visitar o Brasil, disse de que aqui tudo é ruína antes de ter sido prédio, de verdade, é uma sensação constante o tempo todo, desespera um pouco, né? Para quem de algum modo está tentando construir algo duradouro. Esperar a Vilma entrar, porque sem ela esse livro não teria saído. Como acho que tem lugar aqui. Tem.
é, na verdade, um sentimento de insignificância da nossa parte e também de impotência, né? A sensação de que a gente poderia estar fazendo algo, mas que, na verdade, as nossas forças são minúsculas diante disso tudo que está acontecendo. Parece que a gente está sendo arrastado o tempo todo, né? E fiquei pensando que, em alguma medida, guardadas as devidas proporções, era um contexto muito semelhante ao contexto no qual Tchekhov viveu e escreveu os contos e peças dele no final do século XIX. Semelhante em que sentido? A geração de revolucionários russos vinha sendo combatida fortemente, né, depois do assassinato do czar, né, um atentado terrorista, o czar foi assassinado, e Alexandre II, e depois disso uma onda de reação da parte do czarismo se iniciou, e para toda a intelectualidade foi um período bastante sufocante, né, porque as peças e contos do Tchekhov, inclusive, passaram por uma censura tremenda, todos os textos dele precisavam passar pela censura, né? Ele se beneficiou um pouco, obviamente, das amizades que ele tinha, mas o clima era de sufocamento. Só que, curiosamente, diferentemente de alguns outros escritores da época, como Dostoiévski, por exemplo, né, que escreveu romances em que a gente consegue identificar uma postura ética bastante definida, né, que eles parecem promover uma espécie de convocação a gente, em grande medida, né, ou mesmo Tolstói, né, conhecido por mobilizar centenas de pessoas para a fazenda onde ele morava, porque era uma espécie de guia não só espiritual, mas político do período. Quando a gente olha para Tchekhov, ele parece ser uma pessoa completamente diferente disso. Era, de certo modo, um período que demandava uma posição mais clara da intelectualidade, no sentido de não podemos aceitar isso do modo como está, mas ele respondia com o avesso disso. Ao invés do escritor ter que se posicionar o tempo todo e dar respostas prontas sobre o que tem acontecido, ele preferia a discrição, preferia o baixo tom e a defesa da objetividade total, né? Estranho para a gente que está vivendo esse momento agora, porque a nossa sensação é de que a gente tem que se posicionar o tempo todo, né? Quem está nas redes sociais, quem está diante de algum absurdo que vê na rua ou que lê por aí, se sente impelido a se posicionar e se manifestar imediatamente. Ele não. E eu fiquei pensando, ele não. Sempre tem, né, a sacadinha, ela é da Letras, né? O pessoal da Letras é bom para ter essas... E a postura dele era o contrário disso que a gente parece esperar, né, dos intelectuais agora. E eu fico pensando como um escritor como esse poderia nos ajudar a entender um momento como esse agora, né? E eu fiquei pensando que há aí algo de muito interessante. Quando Tchekhov envia uma carta ao irmão dele com dicas sobre como o irmão dele deveria escrever os romances, né, porque o irmão mais novo dele havia escrito um romance, mandou o original para ele, e o Tchekhov, com aquela delicadeza dele, destruiu o romance do irmão e deu umas dicas do que um bom escritor deveria fazer. E algumas das dicas que ele deu foi objetividade total, ausência de palavrório político e brevidade, né? Para ele, esses eram os elementos que destruiriam qualquer obra literária, né? A necessidade de falar demais, a necessidade de se posicionar demais e a necessidade de querer imprimir nas personagens a perspectiva política dele como autor, né? Mais uma vez a gente estranha, nossa, mas uma postura dessa, num momento como esse que a gente está vivendo, é o antídoto. Mas por trás dessa postura do Tchekhov, há uma questão que me parece crucial agora, que é só dessa maneira que o escritor tira das páginas o desejo dele de se colocar em tudo, de ser o dono de tudo, e vai exercitar uma tarefa difícil, mais fabulosa, de promover a escuta radical, de ouvir o outro radicalmente. Deixar que a voz de cada uma das personagens, com toda a complexidade delas, né, com todos os impasses que cada uma dessas personagens vivia, deixar que essa dificuldade e essa complexidade emergisse nos contos e peças. Tanto que quem aqui já leu ou assistiu As Três Irmãs, ou qualquer outra peça de Tchekhov,
se incomoda com a sensação de que parece que as personagens não conversam entre si, né? Elas estão tão desesperadas com o que se passa dentro delas, e o mundo e as questões nas quais elas se enredaram, que os diálogos parecem uma coisa puramente artificial, que está ali porque o convívio humano tem que acontecer, já que estamos em sociedade, né? Elas falam porque elas têm que falar, já que estão em família, né? Não poderiam ficar em silêncio. Mas de que cada uma está fechada em suas próprias demandas. Esse é um exercício que me parece muito interessante hoje, o exercício da escuta radical, da nossa capacidade de ouvir o outro, por mais difícil que isso pareça agora, num contexto em que está todo mundo gritando, né? E para Chekhov isso demanda trabalho. Então, quando a gente recorre à biografia dele e se lembra daqueles anos em que ele foi para a ilha de Sakhalina, né, quando ele tinha 30 anos, já sabendo que tinha tuberculose, ele fez uma loucura que era pegar a carruagem e ir para a ilha de Sakhalina, que ficava do outro lado do continente, né? E foram 3 meses de viagem, né? Imaginem o que era isso no final do século XIX, né, para alguém tuberculoso. Foi para essa colônia penal, que era conhecida por ser um lugar duríssimo, um dos piores do período, onde os presos tinham o pior tratamento possível. E ele ficou lá durante quase 3 meses. Olia, me corrija, viu? Quase 3 meses, né? Ela que é especialista aqui na ilha de Sakhalina. Ficou lá quase 3 meses ouvindo os presidiários, anotando tudo, de crianças a idosos. Tudo, num bloquinho. E voltou para casa, né? E martela na minha cabeça a frase dele agora: um escritor mente quando ele fala sobre aquilo que ele não conhece. Então, para poder trazer para as páginas dele a voz de uma criança, ele precisa saber o que ela passa. De um idoso, ele precisa saber o que ele passa. Como assim falar de viciados em jogos, sendo que nunca conviveu com um viciado em jogo, né? Como falar das dificuldades de uma criança, filha de ex-servos, mas que já trabalha como babá desde os 9, sem nunca ter convivido com uma criança que passa por esse tipo de dificuldade. Isso me parece fabuloso, né? Esse exercício de escuta, né? E é trabalhoso, porque demanda um esforço radical de autoapagamento, né? De não se deixar levar pelas próprias ambições. E essa demanda por trabalho, de escuta do outro, eu penso que deveria ser o nosso esforço agora, né, num momento como esse. Abrir-se a voz do outro e promover esse exercício de empatia radical, né, que é um exercício literário nesse caso, mas acho que serve para a gente bastante agora. E acho que é aí que está uma ponte que revela a conduta dele como escritor, mas também uma conduta que ele levava para a vida, né? E que me fascinou no primeiro conto que eu li, do Chekhov, com a professora Vilmares, que está aqui. Estava aflito se ela não ia chegar, porque esse livro não teria saído sem ela. Que eu li na graduação, na disciplina de História Literária 3. E ela deu para a gente o conto Olhos Mortos de Sono. Não sei se vocês já leram esse conto, Olhos Mortos de Sono. E a história me chocou muito na época, porque história muito forte de uma criança, né, que já tem que trabalhar como babá numa casa, e essa criança de mais ou menos uns 13 anos já não dorme há vários dias, porque o bebê chora toda noite, o bebê dos patrões. E quando ela cochila, no exato momento em que ela cochila, a patroa acorda, vê que ela está dormindo e bate nela, né? Então isso acontece várias noites, até que na última noite, a criança de 13 anos se pergunta: por que isso tudo acontece? Por que a minha vida é assim? E por que não poderia ser diferente? E ela conclui, então, que a culpa é do bebê. Então, ela pega uma almofada, sufoca a criança até a morte e dorme no chão, profundamente. O conto acaba aí, né? Aquele conto foi muito chocante para mim na época. Era uma época que a gente estava discutindo algumas questões relativas ao naturalismo e tal, né? O naturalismo sempre tem dessas cenas brutais, né? E eu fiquei pensando, mas não é uma coisa naturalista isso aqui. Isso aqui é de uma força tremenda. E me fascinou não só a situação, mas a inversão que ele fez dentro do conto, que diz muito sobre ele.
Vou fazer um paralelo que é meio tosco, mas acho que ajuda a entender. Uma situação como essa invoca imediatamente um tipo de indignação no estilo do que o Datena faz nos programas dele, né? Vejam só, a menina de 13 anos mata criança, é um absurdo, gente, tem que reduzir a maioridade penal, e vai todo o discurso, né? Se uma criança de 13 anos já pode fazer isso, é porque também já pode ser presa e já responde pelos seus atos e tudo mais. Tchekhov sabia do risco de trazer uma cena dessa para a literatura e de gerar no leitor aquele efeito melodramático, né, de uma eterna luta entre o bem e o mal, e construir a ideia de que uma criança como essa, por ser assassina, já era uma vilã, uma grande vilã. E o antídoto que ele encontrou na narrativa foi, ao invés de introduzir ali palavrório de ordem política e ideológica e tentar explicar para o leitor a inocência daquela criança, ele inverte na construção e tira o peso da cena do assassinato e coloca o peso da construção narrativa em toda a angústia dela ao longo das noites por não conseguir dormir. Tanto que a cena do sufocamento em si é tão breve que a gente tem a impressão de que perdeu alguma coisa ali, e a hora que a gente percebe, o bebê já está morto. Essa inversão na construção, de tirar o tom elevado daquelas situações que deveriam ter todos os gritos humanos possíveis, é um exercício profundamente humano de tentativa de entender o que estava por trás do gesto promovido por aquela criança. E isso ele fez na própria construção da narrativa, não precisou de palavrório de ordem política e ideológica, como ele diria. Essa maestria dele como escritor me fascinou. E aí conversei com a professora Vilma, e ela, na humildade de sempre, me disse, olha, eu posso te orientar numa iniciação científica, mas você vai ter que ir para a USP, porque eu não tenho condições de te orientar numa pesquisa mais profunda, não. Mas fizemos uma iniciação, né, sobre a recepção das peças dele no Brasil e dos contos dele no Brasil. Como a professora Vilma bem me ensinou, de nada adianta ter esse fascínio pela cultura e pela literatura russa, se isso também, de algum modo, não nos ilumina enquanto brasileiros. O que isso traz para a gente questões também. Do contrário, é só um exercício beletrista, né, de gosto e de acúmulo de leituras. Então, a tentativa de entender Tchekhov no Brasil vem disso, da tentativa de entender como a literatura russa também trouxe problemas para o nosso teatro e para a nossa literatura, que tornaram as questões que a gente estava interessados aqui também mais produtivas ou capazes de serem vistas por uma outra ótica. E aí depois eu procurei o professor Bruno, que ainda não chegou, mas disse que vem. Esperto ele, assim não precisa responder por nada do que eu disser aqui, né? Mas foi aí que eu fiz com ele essa pesquisa de mestrado, que acabou, no final das contas, sendo muito mais produtiva do que a gente imaginava de início. Porque, como todo pesquisador no início de carreira, eu queria abraçar o mundo, né? E falei, não, eu quero entender toda a recepção do Tchekhov, dos anos 40 até 2010, até agora. Ele falou, Rodrigo, mas você sabe que isso é impossível, né? Você vai para os jornais, você vai ter que ler arquivo, você vai trabalhar em arquivo, você vai ter que virar cada página de jornal e tentar ver onde o nome dele aparecia lá. Não só isso, você vai ter que ir nos arquivos de grupos de teatro, né? Você vai ter que procurar as edições que já não existem há 50 anos, né? Talvez você tenha que entrevistar algumas pessoas, atores que estão no final da vida. E às vezes você vai entrevistar alguns atores, eles falam mais sobre si do que eles fizeram naquela época na montagem. Então, assim, uma tarefa árdua, mas que a gente topou e que rendeu. A gente conseguiu juntar muito material e no meu mestrado aconteceu uma coisa que eu acho que é meio atípica. Quanto mais eu chegava no final da pesquisa, mais fascinado eu estava por aquilo que eu estava fazendo, eu não queria parar. Acho que é muito atípico, né? E não queria parar, porque aparecia tanta coisa nova, tanta coisa interessante, e aquilo me ajudava também a entender toda a história do teatro brasileiro, né? Ver como o teatro brasileiro foi enfrentando cada uma das peças dele, desde os anos 40 até 2010, aquilo me fascinou demais. Mas chegou um momento que precisamos tomar uma decisão, a pesquisa parou, mas depois continuei trabalhando um pouquinho em cima daquilo, e o trabalho culminou nesse livro aqui. Falar bem rapidamente sobre ele, porque acho que é legal deixar um espaço bom para o Carlos, que vai ser a grande estrela da noite aqui.
Acho que há um ponto de interesse em se estudar a recepção de Tchékhov no Brasil, né? Sobretudo das peças dele, porque logo de início elas causam um estranhamento. É um dramaturgo que sempre esteve presente nas temporadas de teatro das principais capitais brasileiras. Praticamente nenhum ano se passou sem que houvesse uma montagem das peças dele no Brasil. Isso não aconteceu com a maioria dos outros dramaturgos estrangeiros que a gente conhece. Tchékhov é uma das exceções nesse sentido. Isso causa um estranhamento. Como um escritor, né, do final do século XIX, tão distante da gente no tempo e no espaço, consegue ainda trazer questões para o teatro brasileiro. Não só isso, mas um dramaturgo difícil. Porque, de início, ele parece também muito distante daquilo que a tradição teatral brasileira sempre cultivou, né? A gente, no Brasil, por exemplo, tem uma tradição muito forte do cômico, uma tradição muito interessante do cômico, né? Seja o cômico de boulevard, esse cômico mais escancarado. E Tchékhov, quem já leu, quem assistiu, sabe que ali o cômico se configura de uma maneira muito mais sutil, muito mais ambígua, né? Era difícil para muitos atores e diretores lidar com isso. Espera aí, ele chamou isso aqui de comédia, a situação parece uma situação cômica, mas é difícil construir isso aqui como comédia, porque, no fundo, a sensação que eu tenho é de que aconteceu algo trágico aqui, né? Então, isso trazia dificuldades para o teatro brasileiro. Não só de interpretação, como também de configuração da própria cena brasileira. Quem aqui já teve interesse por estudar um pouquinho sobre a história do Teatro do Brasil sabe que aconteceu no teatro brasileiro aquilo que o Décio de Almeida Prado chama um pouquinho de uma modernização tardia, né? Porque o teatro não participou da Semana de 22. Né? A gente teve escultores famosos, a gente teve pintores famosos, poetas e romancistas bastante engajados na Semana de 22, todo esse modernismo paulista ali dos anos 20, mas o teatro não passou pela mesma efervescência. Isso tem a ver com as próprias condições materiais de realização do teatro, né? É uma arte cara, infelizmente, era, né, no modo como se configurava no período, né? Você contratar um diretor, um elenco grande, você ter um produtor, né? Você fazer a divulgação, você alugar um teatro, você poder ficar com aquela peça mais de um mês, né? Lidar com o fato de que muitas vezes a sala não enchia e os atores precisavam comer. E, além disso, enfrentar uma peça que é uma peça difícil, que é uma peça diferente do que o gosto público está acostumado. Acho que estão aí algumas das razões que ajudam a entender por que a dramaturgia dele demorou tanto para entrar no Brasil, se a gente compara com alguns outros países europeus, né? Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, as peças dele já ocupavam os principais teatros desde os anos 20. No Brasil, a primeira montagem de uma peça dele foi feita só em 1946, pelo Teatro Estudante de Pernambuco. E aí que é uma questão interessante que eu mapeei na minha pesquisa, que é os primeiros grupos teatrais a se abrirem para as peças do Tchékhov foram os grupos amadores, estudantis e amadores, né? Nesse impulso jovem, né, de busca pelo novo, de arejamento, né? Era um contexto, né, de derrota do nazismo, né? E de toda essa abertura para uma série de dramaturgos, políticos, e mesmo de uma Rússia, né, que já estava ali vitoriosa sobre os nazistas, né? A abertura para toda essa dramaturgia era fascinante, né? E foram esses grupos estudantis e amadores que durante 10 anos encenaram as peças de Tchékhov. Não só aquelas pecinhas mais curtas, mas também as peças mais longas. E tem um texto da Gilda de Mello Souza em que ela fala um pouco sobre isso, do quanto o Tchékhov, com toda a descrição dele, é também, na verdade, um profundo educador, porque ele é uma espécie de professor do ator, porque há sempre aquele impulso de querer pegar o papel principal, de querer ter uma atuação de destaque, falas grandiosas, sobretudo em papéis trágicos, né? E em Tchékhov, essa hierarquia das personagens ela se dilui um pouco, né? Essa ideia do personagem principal ela desaparece ali, né? Cada personagem tem uma importância dentro da dinâmica da peça, né?
E então, para a Gilda de Mello e Souza, era importante para esses grupos amadores também enfrentar uma peça de Tchérov, porque isso também tinha um papel pedagógico na formação, né? De complexificar as percepções do que seria o cômico, né? Do que seria um papel de destaque, do que seria a contenção, né? Com o mínimo de palavras, o máximo de expressão, né? E depois dessa trajetória dos grupos estudantis e amadores, a gente tem o momento em que os grupos profissionais, ali nos anos 50 e 60, se abrem para essas peças do Tchérov. Mas aí acontece uma coisa que é bem interessante. Esses grupos se abrem para Tchérov, mas tentando abraçar as interpretações que eram feitas das peças dele nos principais palcos da Europa e dos Estados Unidos. E lá havia o que no meu texto eu chamo de tcherrovismo, né? Que é aquela interpretação das peças do Tchérov como peças lentas, né? Onde nada acontece, né? Porque aquelas personagens estão ali remoendo um tédio de província, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de realização dos seus sonhos e tal. Aí, imagina o que era isso para o teatro do período, que já sofria com crises de bilheteria, enfrentar uma peça de um dramaturgo conhecido justamente por ser lento, arrastado, melancólico e tudo mais. Mas a questão é que isso tinha a ver com uma distorção que boa parte desses grupos europeus e estadunidenses fizeram das montagens do Teatro de Arte de Moscou, né, sob a direção de Stanislavski, e tentavam reproduzir todas aquelas nuances que Stanislavski conseguiu fazer nas montagens deles, criando uma espécie de método. Qual é o método com o qual a gente pode interpretar as peças de Tchérov? Não, o método tem que passar por isso. Valorizar o trágico, valorizar o elemento melancólico, valorizar os silêncios, as pausas longas e tal, né? Então, durante muito tempo, o teatro brasileiro demorou a assimilar aquilo que o próprio Tchérov pedia para que Stanislavski fizesse, que era imprimir um compasso cômico para as peças, que era justamente um antídoto contra esse elemento melancólico e trágico que parece que ter virado uma espécie de grife nas peças dele. Isso só foi se quebrar no Brasil nos anos 70, em plena ditadura militar, com uma montagem polêmica, mas muito interessante do Teatro Oficina, que o Zé Celso realizou, das Três Irmãs, em 72. A peça também marcou uma ruptura do grupo, né? Na noite de Natal, né? 1972. A montagem durava por volta de 4 horas e foi no Réveillon, né? Tá aqui o Chico, né? Que sabe muito mais que eu dessa... Me ajudou pra caramba também. E a montagem era absolutamente inovadora, justamente por trazer esse compasso acelerado e dinâmico para peças que não eram vistas dessa maneira naquela época. Tanto que no terceiro ato, quando o vilarejo pega fogo, né, na montagem do Zé Celso, espontaneamente os atores pegam umas tochas e começa uma espécie de ritual do fogo, né? Que para um autor canônico, para uma dramaturgia muito bem estabelecida nos palcos europeus, aquilo parecia uma heresia. Mas para o Zé Celso também era uma tentativa de chacoalhar o público para que aquela apatia, que também era a apatia vivida pelas irmãs, que nunca conseguiam ir para Moscou, fosse quebrada. Para o Zé Celso, a intelectualidade brasileira do auge da ditadura estava vivendo a mesma letargia e apatia daquelas irmãs. Então era o momento de fazer algo, sair desse compasso de espera, olhar para os próprios erros e seguir adiante, né? Então a montagem tinha muito de polêmico, mas ao mesmo tempo ela tinha muito de propositivo. E acho que foi um dos principais momentos em que Tchérov dialogou com o Brasil, né? No auge da ditadura militar. E depois desse período, acho que as montagens se abrem em vários perfis possíveis, desde montagens mais engajadas politicamente, a montagens que tentam valorizar esse elemento russo, exótico, a montagens que tentam buscar o que seria universal em Tchérov, né? Os grandes arquétipos humanos e tudo mais, né? Então, são várias possibilidades de entrada possível nessa dramaturgia dele, e aí eu já caminho para o meu encerramento, que ao mesmo tempo em que Tchérov é um dramaturgo muito fascinante, ele é muito difícil, porque várias entradas são possíveis, né? E quem já leu ele um pouco ou já assistiu,
sabe que sair de uma peça dele é sempre uma sensação angustiante, porque você tem a impressão de que não está tudo muito claro, mas ao mesmo tempo está tudo muito vivo. De que aqueles impasses ali te dizem muito, mas ao mesmo tempo as questões não se configuram, racionalmente falando, como um programa, um antídoto para resolver os problemas da sua própria vida, né? Se isso não nos ajuda, como talvez outros grandes escritores russos nos ajudem, né, trazendo grandes questões, e muitos personagens trazendo respostas, inclusive, para essas questões, se isso não nos ajuda num momento como esse que a gente está vivendo, acho que é importante a gente olhar para o procedimento de escrita dele, e eu acho que é ali que está a grande mensagem, né? Se não temos respostas imediatas para isso que a gente está vivendo no Brasil agora, talvez o exercício de escuta radical, que torna as peças dele tão abertas, mas ao mesmo tempo tão produtivas, que se tornaram capazes, inclusive, de atravessar todo o século XX e ainda hoje motivarem montagens, inclusive um livro, num país bastante diverso da Rússia, é porque talvez esse exercício de escuta seja um bom antídoto para os tempos difíceis que a gente vive. Então, acho que essa é a mensagem, talvez, que Tchekhov poderia nos dar para esse momento agora, né? Empatia radical contra o fascismo. É isso, gente. Cena monólogo em um ato. Segunda versão. Personagem: Ivan Ivanovich Lyukin, homem casado, cuja esposa é dona de uma escola de música e de um pensionato para moças. Prezadas senhoras e, de certo modo, prezados senhores. Pediram à minha mulher que eu realizasse aqui uma conferência qualquer de interesses gerais para fins beneficentes. E daí? Uma conferência não passa de uma conferência. Para mim, decididamente, dá na mesma. Eu, naturalmente, não sou um catedrático e não pertenço ao meio científico, mas mesmo assim, já faz mais ou menos uns 30 anos que eu, ininterruptamente, pode-se dizer mesmo com prejuízo da minha própria saúde e coisa e tal, venho me dedicando a questões de caráter estritamente científico. Não exatamente científico, mesmo refletindo e até mesmo escrevendo vez ou outra, imaginem, senhores, não exatamente artigos científicos, mas, digamos, artigos do gênero científico, enfim. Entre outras coisas, foi escrito nesses dias por mim um artigo gigante, enorme, intitulado Dos Males de Alguns Insetos. As filhas gostaram muito, principalmente no que diz respeito aos percevejos. Eu o li e rasguei, pois dá na mesma escrever ou não escrever, mas sem o pó da Pérsia não se pode viver. Em casa, até no piano de cauda há percevejos. Como assunto de minha conferência de hoje, escolhi, por assim dizer, os males que acometem a humanidade, o uso do tabaco. Eu mesmo fumo, mas, enfim, a minha mulher mandou-me dizer sobre os males do tabaco e, sendo assim, não há o que discutir. Falar sobre tabaco ou não falar, para mim, decididamente dá na mesma. Mas, aos senhores, prezados ouvintes, peço que encarem esta minha conferência com a devida seriedade, caso contrário não haverá proveito.
Quem se assusta com uma conferência árida? Com uma conferência que deste caso não aprecia. Então pode não assisti-la e retirar-se. Pois bem, peço a particular atenção dos senhores médicos aqui presentes, pois poderão extrair da minha conferência muitos testemunhos úteis, uma vez que o tabaco, apesar de ter seus efeitos nocivos, é empregado igualmente na medicina. De modo que se uma mosca, por exemplo, pousar em cima de uma tabaqueira, ela provavelmente morrerá de um distúrbio nervoso. O tabaco é principalmente uma planta. Peço desculpas. Quando eu faço uma conferência, eu tenho o hábito de piscar com o olho direito. Mas os senhores não reparem, isso é da emoção. Sou uma pessoa muito nervosa, falando de uma maneira geral, mas o meu olho ele começou a piscar exatamente em 13 de setembro de 1889. No mesmo dia, de qualquer maneira, em que nasceu a minha quarta filha, a Varvara. Todas as minhas filhas nasceram num dia 13. Tá, por outro lado, vamos nos afastando da conferência nesse assunto. É preciso que os senhores saibam que a minha mulher mantém uma escola de música e um pensionato particular. Bem, isso não se trata propriamente de um pensionato, mas é algo do gênero. Cá entre nós, a minha mulher gosta de se queixar da falta de dinheiro, mas ela tem entre 30 e 40 mil escondidos e eu não tenho um tostão furado. Ora, não há o que se discutir. No pensionato eu cuido da parte administrativa. Compro os mantimentos, controlo a criada, tomo nota das despesas, costuro os cadernos, extermino os percevejos, levo a cachorrinha da minha mulher para passear, caço os ratos. Ontem à noite, por exemplo, era minha tarefa entregar à cozinheira farinha e manteiga para fazer panquecas. Pois bem, resumindo, hoje, quando as panquecas já estavam prontas, minha mulher foi à cozinha dizer que 3 educandas não iriam comer panquecas porque estavam com os gânglios inchados. Resultado, tínhamos panquecas a mais. Olha, o que acha que fizemos com elas? A minha mulher primeiro disse para guardar no porão. Mas depois ela pensou um pouco e disse: coma você mesmo essas panquecas, seu espantalho. Ela, quando não está muito bem disposta, me chama assim: espantalho, ou víbora, ou satanás. Mas que diabo de satanás sou eu? Ela nunca está bem disposta. Quanto a mim, eu não as comi. Eu as engoli inteiras, porque eu vivo morto de fome. Ontem, por exemplo, ela não me deu a janta. Você, seu espantalho, não tem precisão de comida. Porém, no entanto, vamos nos afastando do tema de nossa... Ficamos aqui, né, proseando e nos afastamos um pouco do tema. Vamos continuar. Embora, naturalmente, os senhores talvez preferissem ouvir uma romance, ou talvez uma história, uma sinfonia, ou mesmo uma área, estaremos sem pestanejar, no pó da batalha. Não faço a menor ideia de onde eu tirei isso. A propósito, eu esqueci de lhes contar. Na escola, além da administração, também estou a cargo dos ensinos de matemática, física, química, geografia, história, solfejo, literatura e etc. Mas pela dança, pelo canto e pelo desenho, minha mulher cobra a parte. Embora o canto e a dança sejam eu mesmo quem dou as artes. Nosso estabelecimento musical fica no Beco dos 5 Cachorros, na casa de número 13. Talvez aí exatamente esteja o motivo de eu ser tão azarado. Eu moro na casa de número 13. Todas as minhas filhas nasceram no dia 13. E a nossa casa tem 13 janelas. Ora, pois isso não vem ao caso, mas está no texto. Não estou. Enfim.
Para entrevistas, a minha mulher é sempre encontrada em casa, a qualquer hora. E o programa da escola, se quiserem, encontra-se à venda com o porteiro por 30 copeques o exemplar. Bom, se quiserem, eu mesmo, 30 copeques. Ok? Tudo bem, 20 copeques. Não? Ok. Que pena. Bom, pois então, é a casa número 3. Comigo, nada vai ser. Eu estou envelhecendo, eu estou ficando gaga. Eu estou fazendo essa conferência e eu pareço alegre. Mas, no íntimo, tenho ganas de gritar até perder a voz ou sair voando por algum lugar no fim do mundo. E não tenho a quem me queixar. Até vontade de chorar, às vezes eu sinto. Mas vocês diriam, tem as filhas, qual o quê? Falo com elas e só dá risadas. Minha mulher pôs 7 filhas no mundo. Acho que são 6. Não, 7. A mais velha, a Ana, tem 27 anos e a mais nova tem 17. Tá certo. Prezados senhores, eu sou um infeliz. Tornei-me um imbecil, um inútil, mas no fundo os senhores veem diante de si o mais feliz dos pais. No fundo, é assim que deve ser e eu não ouso dizer o contrário. Ai, se os senhores soubessem, eu estou vivendo há 33 anos com a mulher e posso dizer que foram os melhores anos da minha vida. Nem todos os melhores, devo admitir, mas no geral foram. Assim, em suma, passaram como um único momento de felicidade, propriamente falando, e ao diabo com eles. Por sinal, parece que ela ainda não chegou, assim que a gente pode falar um pouco mais livremente. É que eu morro de medo quando ela está me olhando. Pois é, eu estava dizendo então, as minhas filhas ainda não tiveram a oportunidade de se casar porque elas são muito retraídas. E porque nunca se deixam ver pelos homens. Minha senhora não pode dar festas à noite para o jantar, ela nunca tem convidados. Ela é uma mulher muito avarenta, mesquinha, implicante, briguenta, e por isso ninguém aparece lá em casa. Mas cá entre nós, sempre se pode ver as minhas filhas nas festas da tia Natália Semyonovna. Aquela mesmo, a que sofre de reumatismo e que usa um vestido amarelo com umas manchas pretas que parecem baratas. Essa. Lá também costuma ter comes e bebes. Come-se à vontade. E quando a minha mulher não está, pode-se até... Tudo bem, eu bebo muito pouco. Devo dizer aos senhores, para me deixar grogue basta um cálice. E isso já me faz bem a alma, ao mesmo tempo em que me deixa triste, mesmo não sei como. Sabe por quê? Quando faz lembrar da juventude. Naquele momento em que, se os senhores soubessem, me dá uma vontade de fugir. Fugir, jogar tudo para cima, fugir para onde tanto faz. Não sei, contanto que siga a vida dessa vida suja, vulgar, miserável que me transforma num velho imbecil e desprezível, num velho idiota. Fugir dessa mulher estúpida, mesquinha, malvada, fome malvada que me atormenta há 33 anos. Fugir da música, da cozinha, fugir do dinheiro dela, daquelas misérias e vulgaridades e para qualquer lugar. Do campo. Me transformar em árvore, em poste, em espantalho de pássaros a céu aberto. Passar a noite contemplando a lua clara, silenciosa, que paira acima da gente,
e esquecer. E esquecer. Ora, como eu gostaria de não me lembrar de mais nada. Como eu gostaria, sabe, de arrancar esse fraque velho que me sufoca, que eu me casei com ele há 33 anos atrás, e sabe, eu não sou velho. Eu era puro. Eu estou acima disso na juventude. Eu era inteligente. Eu fazia universidade. Eu sonhava. Eu considerava-me um homem. Hoje eu não preciso de mais nada. Nada a não ser paz. Chegou, está me espera. Ela, por favor, o tempo já se foi, né? Peço que digam que o espantalho, que eu portei com dignidade. Sim. Agora ela está olhando. Partindo-se de que o tabaco encerra em si o terrível veneno do qual acabo de falar, não se deve fumar absolutamente, em caso algum. E eu, seja como for, permito-me a esperança de que essa conferência sobre os males do tabaco tenham sido de alguma utilidade. Tenho dito, dix et anima levavi. Gente, é muito rápido agora, te promete para vocês. Acho que o Carlos vai falar um pouquinho, né, sobre a experiência dele como ator de formação, agora a experiência como pesquisador também, como diretor, sobre o trabalho com uma das peças de Tchekhov, né, a Gaivota, que você trabalhou com os alunos. Acho que a ideia, ao trazê-lo aqui para falar sobre isso, é pensar um pouco sobre isso na prática, né? Porque acho que aqui há a perspectiva de alguém que trabalha com as letras, né, e lida muito com o Tchekhov a partir do texto e da experiência literária, mas ao longo desse processo eu pude aprender muito com o teatro, quanto é capaz o palco, né, ou a experiência cênica, o jogo, podem iluminar de uma maneira riquíssima, né, a experiência literária e textual. Então acho que seria legal você falar um pouquinho disso para a gente, tá? Muito rapidamente. Boa noite. Vamos falar sobre os males do tabaco novamente, mas agora... a minha experiência com o Tchekhov tem duas vertentes. A vertente como ator, que eu montei um espetáculo que é a Gaivota, fazendo uma personagem secundária, que talvez isso eu tenha alguma coisa a comentar dentro do que você falou, porque todas as perguntas pegadinha que eu fiz pensando assim, aí eu só não falo nada, eu só jogo uma pergunta para ele já respondeu na fala dele. Então ele é um maldito. E também como professor de teatro, porque o Tchekhov é sempre um conteúdo de aulas de interpretação muito rico. Mas pensando na Gaivota, em que eu atuei como Medvedenko, que é um professor extremamente estereotipado na sua escrita, na dramaturgia, é interessante aquilo que ele falou, que todas as personagens elas têm um lugar de fala dentro dos textos do Tchekhov. E nas personagens, nas ações que essas personagens cometem, porque elas não agem por vontade, elas cometem ações, quase, nas peças do Tchekhov, é que está o discurso político, ideológico do Tchekhov, que era um professor, eu ficava quase o terceiro ato, eu dormia na coxinha no terceiro ato, essa que é a verdade.
Porque eu fazia a primeira cena do terceiro ato, tinha cenas lindas que eu não participava, e depois eu fazia a última. E, assim, todas as cenas lindas eu não participava. Eu só participava da cena zoada. Mas... porque o Medvedenko, ele é uma personagem que está ali para representar esse universo. Daquele que é um professor, seria um erudito, mas que está fixo dentro de um lugar, de um estamento, de uma condição social que o engessa dentro daquela sociedade. E aí eu acho que está o discurso do Chekhov, de que se você se engessa, se você se aliena dentro de si mesmo, dentro da sua função social, sem olhar o outro, sem estabelecer esse diálogo com o outro, porque agora eu também estou trabalhando outro russo, estou no Bakhtin, então estou super diálogo. Então, ele vai, se ele não se abre a esse diálogo com o outro, ele vai acabar reforçando regimes que acabam se tornando mecânicos e não vivos. Mas, ao mesmo tempo, o Chekhov escreve comédias. Então é um grande problema você fazer uma peça que tem cenas sérias e lindíssimas que falam sobre a arte e a condição do ser humano no mundo, fazendo uma personagem que está ali para ser engraçada, para avacalhar todo o clima. Então tem a cena da gaivota morta, tal, e depois eu entrava e falava: Masha, vamos para casa. Zambes. Tava um clima. Então, talvez isso eu gostaria que você falasse mais, porque você, dentro da obra do Chekhov, pode olhar como essas personagens secundárias que marcam espaços que não são espaços flexíveis, relacionais com o mundo, como elas carregam ou não essa ideologia do Chekhov. Pronto. Poxa, vamos lá. Acho que vou falar bem rapidamente, porque acho que essa tentativa dele de reconfiguração da dinâmica, né, entre as personagens e da escala de prioridades dentro das peças, tem a ver com uma relação muito interessante que o Chekhov estabeleceu com o vaudeville e com o melodrama, que eram gêneros muito populares na Rússia no século XIX. Né? E o melodrama, que está na base das nossas novelas hoje, né? Dessas grandes polarizações entre o bem e o mal, né? Da personagem que encarna uma espécie de modelo ético, né? E, por outro lado, a personagem que encarna os males que devem ser combatidos, os vícios que devem ser combatidos na sociedade. Esse modelo melodramático, ele também era feito todo a partir de uma construção e de uma dinâmica de personagens, né? Personagens que encarnavam também esses valores, né? E toda a intriga das peças caminhava para uma cena, né, que o Eugênio Scribe chamava de a cena a ser feita, né? Então toda a peça caminhava para essa cena principal na qual se dava o grande duelo entre esses dois grandes modelos, né, que configuravam a grande polarização. Então, o que o Chekhov tenta fazer é ironizar esse modelo dramático, porque ele é falso do ponto de vista da vida cotidiana, né? A gente, no dia a dia, pode tentar buscar esses modelos de bons e maus, né, nos quais a gente se referencia, mas a gente sabe que no cotidiano é diferente, né? Que as coisas são muito mais complexas do que isso. Por mais que a gente sinta raiva de alguém, essa pessoa tem motivações e ela guarda dentro dela todo um conjunto de experiências que não permitem que ela seja rotulada de imediato. Mas aí entra mais uma vez a questão da escuta aí, né? Então, o que eu acho que acontece nas peças do Chekhov é que o tempo todo ele ironiza essa estrutura melodramática. Então, você pega uma peça, por exemplo, como A Gaivota, no final acontece o suicídio do Triepliev, né? E isso, do ponto de vista melodramático, é muito forte, né? Ele é o grande símbolo do conflito que ele tem com a mãe. Ele vê a mãe como uma espécie de vilã, mas ao mesmo tempo ama ela demais, né? E todas as tensões pelas quais ele passa, as frustrações de, no final das contas, ter sido um grande fracasso como literato, né? E do grande amor da vida dele, no fundo, ter ido embora e voltar, e mesmo depois dela ter voltado fracassada também, ela não fica com ele, né? Se tinha um prato cheio, né, para
cena melodramática, um suicídio no palco, mas esse suicídio acontece nos bastidores, né? E aí a repercussão que a gente tem disso no palco é mínima, é cochichado no final da peça, ele se matou. Né? Então olhem só como ele inverte completamente aquilo que para o melodrama seria um prato cheio. Né? Imagine uma cena dessa na novela. Né? Então ele joga com isso, ele ironiza essas grandes estruturas melodramáticas, logo ele ironiza também essas estruturas e essa dinâmica entre personagens. Exatamente. Porque a cena da gaivota, por exemplo, né, que ele traz essa gaivota morta, ela é muito poética e muito forte, né? Tem um peso simbólico muito grande, mas para que ela não culminasse também numa filosofação excessiva ou numa elevação trágica, né? Porque o Tchekhov temia também que as peças dele fossem lidas como tragédias, porque a tragédia ela tem essa tendência a elevar demais o tom e a tornar as personagens muito superiores aos seres humanos comuns. Então, ele tenta trazer essa tragédia para o cotidiano para mostrar que cada um, na verdade, é potencialmente um personagem trágico e que pode passar por grandes dificuldades, né? Que seria aquilo que o Raymond Williams chama de tragédia do cotidiano. Né? Ele seria um dos grandes dramaturgos a tirar a tragédia daqueles grandes personagens, né? Príncipes, que antes a tragédia estava relegada só a essas grandes personalidades, né? Só os grandes príncipes, só a realeza poderia viver grandes tragédias, e traz ela para o cotidiano, né? Um estudante frustrado, uma atriz que não deu certo, né? Ou uma grande atriz que brilhou no passado e hoje também é uma fracassada, né? Então ele traz essa tragédia para o cotidiano, de pessoas que a gente poderia encontrar em qualquer lugar. Então, quando ele traz essa gaivota, ela tem um peso trágico ali, de ser símbolo de todos os anseios frustrados dele. Mas para evitar que o espectador fosse tragado, absorvido demais por aquele drama pessoal, logo em seguida entra uma personagem que comicamente quebra todo esse peso. Porque a comédia tem essa capacidade de jogar com o tom das coisas. Não porque aquilo não seja importante, mas porque ele gostaria que a gente redimensionasse isso de uma outra maneira. Né? Então, acho que esse modo como ele reconfigura o que seria um personagem principal, um personagem secundário, ou que seria um sentimento trágico, um sentimento cômico, acho que tem a ver justamente com o fato como ele responde a esses gêneros do período. Né? Ou mesmo o vaudeville, por exemplo. As peças do Tchekhov são cheias de procedimentos do vaudeville, que era um gênero cômico muito popular no período. Por exemplo, um truque muito típico do vaudeville é colocar nomes de personagens que significam alguma coisa. E para quem é do russo, sabe que os nomes em Tchekhov sempre têm uma simbologia por trás. Né? Você vê no Jardim das Cerejeiras, por exemplo, a personagem principal, né, é Lyubov, né, que em russo é amor. Né? Mas na peça, ela é a que teve o grande fracasso amoroso. Né? Foi para Paris, foi traída e volta para a propriedade que está sendo vendida justamente porque gastou todo o dinheiro dela com um amante em Paris. Né? É muito irônico isso. Né? Então, olha como ele pega um procedimento do vaudeville de jogar com os nomes das personagens para, na verdade, ironizar todos esses procedimentos, né, que até então eram regra, né, nos palcos da Rússia. Então, acho que isso é o grande fascínio que ele gera. Né? E por isso eu acho que ele é um grande educador da sensibilidade também, porque ele permite para que a gente olhe para esses gêneros e olhe para a vida sabendo enxergar também essas ambiguidades. Aí, voltando agora para a ideia da experiência do ator, é exatamente isso que ele falou que acontecia lá, que ele explica muito melhor que eu, né? Maravilhoso ouvir ele falando. Com essa ideia de que o melodrama estava vigente no momento e o Tchekhov vem com uma outra reflexão e uma outra visão de mundo, é a mesma coisa que acontece com qualquer professor de teatro que vai dar aula de interpretação teatral aqui no Brasil. A gente tem pessoas, alunos, adolescentes, jovens, que vêm educados pela novela, pelo cinema hollywoodiano, que é uma visão melodramática do mundo. E aí, como que você vai fazer eles entrarem em contato com outros sentimentos ou outras formas de expressão de sentimentos? Aí vem o Tchekhov, que ao mesmo tempo que vai trabalhar essas inversões, ele vai trabalhar as sutilezas, as explosões contidas, toda uma técnica de teatro que é muito mais sutil do que
o grande teatro do mundo que a gente vê na vida e que a gente, às vezes, representa. Sem comentários sobre o momento político atual. Mas, então, o Chekhov, por isso que ele ainda hoje ele é vivo, para mim, enquanto ator, enquanto pessoa da prática teatral. Que é porque ele vai sempre nos educar, nos higienizar como atores e, por consequência, vai nos mostrar outras visões de mundo como seres humanos. Então, ele é um grande educador no sentido que você apresentou, mas ele também é um grande educador dos atores que o estudam e o representam, seja como atividade de sala de aula, seja como uma montagem de uma peça inteira que vai trabalhar com outros momentos, mas ele sempre vai jogar com essas coisas e ensinar uma outra visão de mundo. Agora, mais calmo, né? Fora da cena, eu consegui articular alguma ideia adequadamente. E eu passo a palavra para ele encerrar, porque há livros a serem vendidos. Por 30 ou 20 copex, dependendo de quem você estiver vendendo. Poxa, valeu, viu, Carlos? Valeu mesmo. Não sei se vocês gostariam de trocar uma ideia, né? Acho que, sei lá, aproveitar esse momento em que a gente fica louco para ficar em casa chorando embaixo da cama. Torcer para que a gente acorde de novo daqui 5 anos. Não sei se vocês querem aproveitar esse momento para a gente bater um papo e, sei lá, vocês perguntarem, falarem sobre a experiência de vocês, né? Primeiro, agradecer essa oportunidade, que é maravilhosa. Chekhov é, para mim, um dos grandes iluminadores, não só da literatura, do teatro, mas como da minha vida. É um autor que eu releio todos os anos com o maior prazer, constantemente. E falar uma coisa desse sotaque que a gente tem no interior, acho que era o José Paulo Paes que dizia que é muito bom quando a gente não precisa perdê-lo. E ele sempre dizia, ainda bem que eu nunca precisei perder o meu. Então, tem uma coisa, inclusive pegando a apresentação do Carlos, que foi bem bacana, os males do tabaco e as outras peças em um ato, eles se diferem desse teatro mais contido do Chekhov, né? Porque ali é uma explosão total, né? No trágico, a força não tem contenção, não tem. Então, é essa explosão da vida mesmo, da irritação. Talvez é um Chekhov, mais para o momento que a gente vive hoje, um Chekhov explosivo, né? Que não tem a escuta ali, né? Tem aquela coisa que vai subindo, 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 até que chega um momento em que todas as personagens dessas peças em um ato, elas acabam numa explosão, não é? Só que você comentasse um pouco sobre isso aí. E parabéns, adorei, muito bom estar aqui, viu? Isso aí faz bem para a gente também. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Muito me alegra, né? O evento. Eu tô com vergonha, mas aproveitando aqui também o momento, eu gostaria de falar, porque eu achei muito interessante, vou comprar o livro, muito me agrada, agora eu fiquei confiante, agora eu falo. Eu, em maio, acabei saindo do Centro de Pesquisa Teatral, e um dos autores que a gente estuda lá, exatamente este homem maravilhoso. E o primeiro ato que a gente estuda é Os Males do Tabaco. Então, essa voz aqui... Também. Mas alguém gostaria de fazer alguma consideração? Então, já aproveito, enfim, na sua consideração, talvez você consiga engrenar as duas coisas. Na sua fala, você comentou, enfim, que talvez, comparando com os seus pares, à época, o Chekhov pudesse ser considerado como inerte politicamente, obviamente, tendo como parâmetro os seus pares, né?
à época, que tipo de relação isso gerou justamente com esses pares, né? Se ele sofreu algum tipo de, não boicote, obviamente, mas, enfim, como era a relação com os pares nessa época, e na recepção do Brasil, dessas obras, pensando que você comentou que ele entra aqui em 40, mais ou menos, né? Imaginando que ele pega aqui, então, Estado Novo e ditadura posteriormente, em que deveria ter um anseio também por uma expressão política maior. Como foi a recepção dessas pessoas à época? Assim, houve muita crítica a essas obras dele, ou não, assim, considerava-se a questão literária, enfim? Vou começar, então, pela sua pergunta, que tem muito a ver com o que eu discuto no livro, na verdade, sobre o que eu falei pouco aqui hoje, né? Porque acho que a ideia é que vocês possam ler também, para não estragar a surpresa e a experiência da leitura. Mas, de início, a recepção das peças longas do Tchekhov foi bastante conturbada. Ele não foi aceito com facilidade, logo de início. Os contos dele já eram bastante conhecidos, né? Ele já era editado pelo Alexei Suvorin, que era o grande editor do período, tão poderoso que ele garantiu que os contos do Tchekhov chegassem nas províncias mais afastadas da Rússia. A gente está falando da Rússia, né? Então, assim, em qualquer cidadezinha do interior haveria um livro dele lá. Então, era um dos grandes contistas do período. Ao mesmo tempo, as peças em um ato dele, que aqui no Brasil foram editadas naquele livro da Ateliê Editorial, né, que o professor Homero organizou. Essas pecinhas estão todas lá. Boa parte delas ele escreveu primeiro também, elas eram muito famosas, porque a Rússia tem uma tradição com o vaudeville muito forte. Então, essas peças vêm dentro dessa tradição do vaudeville, e aí já respondendo a sua pergunta também, e essas peças faziam muito sucesso, porque elas são muito divertidas, né? Acho que deu para ter uma ideia pela leitura do Carlos, do quanto isso era divertido, era arejado, né? Mas ele já promovia algumas mudanças, questionava alguns dos pilares do vaudeville, mesmo nessas peças, né? Por exemplo, Um Pedido de Casamento, que é uma peça bem famosa dele, ele quebrava alguns procedimentos que eram muito típicos do vaudeville. Não eram só típicos, eles eram uma espécie de receitinha que todo dramaturgo recebia, porque era todo dramaturgo executava porque era garantia de sucesso e logo de retorno financeiro. Algumas coisas do tipo. Todo vaudeville, isso eram procedimentos que o Eugène Scribe definiu e boa parte dos dramaturgos do período seguiam, que todo personagem precisa enfrentar algum obstáculo já logo na primeira cena do vaudeville para a realização do grande amor dele, do grande desejo dele, que move todo o interesse dele ao longo da peça. E, por exemplo, num Pedido de Casamento, o personagem não enfrenta obstáculo nenhum. O próprio pai da moça já está ali dando uma força para que o casamento saia. Isso, para a época, era muito incomum, porque o que segurava a trama, né, de acordo com os teóricos da época, era o personagem ter dificuldade de alcançar aquilo que ele pretendia. Então, ao longo da peça, uma série de desencontros que a gente fala, cartinhas misteriosas que aparecem, ou alguém que está ouvindo atrás da porta e vem fofocar depois. Isso não acontece nessas peças, né? E perceba também que nessas peças em um ato dele, o Tchekhov dá muito espaço para cenas de confrontação, de diálogo entre as personagens, que permitem uma escavação psicológica dessas personagens um pouco mais intensa do que nos vaudevilles da época, né? Basta ver essa versão dos Males do Tabaco que o Carlos leu aqui para a gente, né? Vocês perceberam a sutileza entre o cômico e o melancólico que esse personagem evoca, né? De repente, sim, a gente está numa palestra sobre os Males do Tabaco, ele não fala nada sobre os Males do Tabaco, né? E inicia um desabafo sobre a vida dele, que pode ter um ataque, né? E de repente ele está se abrindo, né? Essa abertura ela é engraçada de início, mas num determinado ponto a gente começa a se ver nele também, né? E fazer um balanço da nossa vida, ao mesmo tempo em que ele está fazendo a vida dele. Quem está casado e tudo mais, né? Você começa a fazer um balanço do casamento, né? Então é muito sutil, né? Tanto que Os Males do Tabaco é uma dessas farsazinhas do período que ele retrabalha.
Ele escreveu uma versão no começo da vida, que tinha um cômico muito mais escancarado, aberto, e uma versão final, já no final da vida, entre As Três Irmãs e o Jardim das Cerejeiras, que é essa versão que o Carlos leu aqui para a gente, né? em que ele trabalha nesses limites entre o cômico e o dramático. Essas peças faziam muito sucesso no período, mas já não era um vaudeville tradicional, já não era uma farsa tradicional, se a gente compara com o que era produzido na época, né? E elas também eram um laboratório para uma série de procedimentos que ele voltaria a eles depois nas peças longas. Ele nunca abandona esses elementos, né, do vaudeville, eles continuam lá sempre, né? Estou tentando aqui valorizar o que eu acho que seriam elos de continuidade mesmo entre essas peças curtas e as longas, porque eu acho que elas fazem parte de todo um projeto, né? Em geral, a gente tende a... Acho que talvez por um preconceito mesmo com a comédia, ainda mais no Brasil, que é curioso, né? É um país em que o teatro nasce baseado na tradição do cômico, mas a gente, como crítica intelectual, sempre olha para o cômico com um certo receio, né? Do tipo, tudo que é engraçado demais, não sei se merece estudo, né? Ou tipo, você vai ao teatro para ver uma comédia, se está rindo demais é porque é vulgar, né? E acho que Décio de Almeida Prata que dizia isso, né? Que os intelectuais falam mal da comédia, mas no final adoram, tá lá, estão se remoendo de rir por dentro, né? Quando estão assistindo um espetáculo que é engraçado de verdade, né? E que às vezes recorrem a trejeitos e cacoetes que a gente usa no cotidiano, que são bobos mesmo, mas por isso mesmo são divertidos, né? O cotidiano não é feito só da grande comédia filosófica ou do humor inglês, né? Que seria uma versão mais elevada disso, né? E aí, a gente tem uma tradição fundada no cômico, mas a impressão que a gente tem é de que a gente precisa olhar para a obra do Tchekhov e separar. Não, tem a parte mais cômica, engraçadona, essa não é a parte séria da obra dele, mas tem a das grandes peças, essa sim merece ser analisada. Eu acho que não há uma ponte entre tudo isso, né? Ele continua revisitando esses procedimentos o tempo todo. E quando ele começa a fazer essas revisões mais radicais do gênero, é aí que a coisa pega para ele na Rússia. De início, por exemplo, a primeira peça que o Tchekhov escreve, né, que é Platonov, ele manda para a atriz do Teatro do Mali, em Moscou, ela fala, não, isso aqui é impossível de ser encenado. Ele rasgou, depois a versão que se tem acredita-se que é do mesmo texto e tal. Alguns anos mais tarde ele escreve Ivanov, foi uma tragédia também, repercussão muito ruim. A Gaivota, a primeira montagem que foi feita e encenada em São Petersburgo, também teve uma repercussão terrível. Depois disso ele falou, nunca mais quero escrever para o teatro. Foi só com a montagem do Teatro de Arte de Moscou que tudo mudou, né? Porque o Teatro de Arte de Moscou, né, na figura do Stanislavski, conseguiu perceber, né, que o demônio ali das peças do Tchekhov estavam nos detalhes, né? E estavam justamente nessas inversões que ele promovia. Que se apegar ao elemento trágico e achar que aquilo seria receita para uma boa montagem era uma pista falsa, né? Então, apostar nos silêncios, apostar nos ritmos, né, nos sons que vêm das peças dele, que elas dizem sobre aquilo que as personagens não estão dizendo, né? Aí, só depois disso, a repercussão foi outra. Foi tão poderoso isso que os grupos de teatro de outros lugares do mundo passaram a usar o modelo stanislavskiano como uma receitinha do que seria uma montagem de sucesso. São todas questões que eu discuto no livro, depois você dá uma olhadinha. Mas aí, finalizando a resposta à pergunta que você fez, o que é interessante, ele é um dramaturgo tão rico que as peças dele sofrem, às vezes, leituras completamente diferentes umas das outras, a depender do momento político, né? Por exemplo, no caso brasileiro, de início, já ali às vésperas do golpe militar, muitos grupos de teatro, sobretudo grupos de teatro engajado, olhavam para as peças dele e tinham a sensação de que não era um dramaturgo para o momento. Justamente porque ele não parecia ser muito político, pouco engajado e tal. Então, a preferência era por Gorky, Brecht, né, que eram dramaturgos muito mais... de mensagem mais clara, digamos assim, né? Ou com uma problematização mais clara, né, dos acontecimentos, do momento histórico. Tchekhov, não, a coisa estava muito nuanceada. E você pensa, golpe militar, o que as pessoas menos queriam é mensagem nuanceada, né? Porque era posição clara contra o sistema. Então, assim, isso aconteceu também nos primeiros anos da Revolução Russa. O Tchekhov era visto como um dramaturgo, poxa, acabamos de fazer revolução aqui e vamos encenar uma peça que as personagens parecem que estão lamentando o passado o tempo todo. Pô, a gente acabou de abrir um novo momento da história aqui,
né? Então, de início, era muito comum, por exemplo, em montagens que o Teatro de Arte de Moscou tentou fazer para os marinheiros, né? Isso era uma coisa fantástica, né? Logo depois da Revolução, essas montagens iam para os barcos e para os teatros da província, né? Havia uma tentativa de trazer toda essa massa de trabalhadores para dentro dos teatros. Alguns marinheiros que se levantavam no meio da encenação e falavam: pô, esse Tivone é muito chato, vocês não faz nada. Porque não deu tiro, porque tem um tiro falido, né? O Tivone, ele tenta matar o professor, que, né, foi a grande referência dele. Isso é muito interessante, né? As pessoas se levantavam e falavam: poxa, tá na hora de fazer alguma coisa aí, né? E aí você pensa, as vésperas da ditadura militar no Brasil, teatro estudantil a mil, né, e teatro político percorrendo o Brasil, as peças do Tchekhov não pareciam ser a dramaturgia ideal para aquele momento. Mas é curioso que alguns dramaturgos ousaram mesmo assim. O Jorge Tacla fez uma montagem do Jardim das Cerejeiras muito interessante. O próprio Teatro Oficina viu ali a chave para tentar entender a apatia dos intelectuais brasileiros já nos anos 70. Então, é muito interessante como ele é um dramaturgo que permite essas entradas possíveis, a depender do momento político. Esse momento que a gente vive agora, por exemplo, em que é uma tendência forte no teatro, a desconstrução da linguagem, a investigação de linguagem, a tentativa de problematizar a necessidade de ter uma mensagem ou algo a dizer, e o foco nos próprios procedimentos, a Gaivota, por exemplo, passa a ser uma peça preferida por muita gente do teatro, justamente porque ela tem alguns procedimentos que agradam muito o ator e tal, que é a coisa da peça dentro da peça, né? Porque ela começa com um jovem que é diretor tentando fazer uma ceninha, mas isso está acontecendo dentro do próprio teatro, então tem essa coisa metalinguística, que em geral, quem gosta dessa investigação, né, da linguagem, dos procedimentos, prefere. Então acaba que a Gaivota vira um texto querido entre esse público, mas para quem é mais voltado a um teatro político, em geral, o Jardim das Cerejeiras é uma peça a qual se volta sempre, porque ela é lida por muitos como a peça que marca essa virada da Rússia, né? E ali a gente sente essa tensão muito forte, né, do casal de estudantes, já ali na cena final do Jardim das Cerejeiras, estudante radical, né, e a namorada dele, eles abandonam tudo porque eles vão à luta, né? Isso é muito palpável naquele momento. O público conseguia ver muito claramente esses estudantes ali, naquela época, dizendo que um novo momento estava por vir. Mas a peça não termina com essa mensagem positiva, né, de que o novo mundo está por vir, né? Pelo contrário, a peça termina com a despedida e termina com o ex-servo sendo esquecido dentro da casa, né? A cena final é com ele lá. O ex-servo que lamentava o fim da servidão, né? E que é esquecido dentro da casa e trancado, né? Então, é muito complexo, né? Então, mesmo para quem tenta ver essa peça como política, é uma peça que marca, ela está antevendo a revolução. Veja bem, pode sim, de acordo com aqueles dois personagens. Mas se a gente olha para o conjunto, é mais complexo que isso. Termina a cena com o público sentindo pena de um servo, um ex-servo, que lamentava o fim da servidão, sendo esquecido dentro da sala, né? Então, olha como é muito mais sutil, né? Então, é difícil enquadrar, mas ao mesmo tempo mostra a riqueza dele, que é a riqueza humana que a gente encontra no nosso cotidiano hoje, né? A gente tem os saudosos da ditadura, ao mesmo tempo os que estão olhando para as possibilidades de que o Brasil poderia ser no futuro, e essas coisas estão aqui. Se a gente cruzar a rua, a gente vai encontrar as pessoas que vão estar compartilhando essas experiências que parecem ser de tempos muito diferentes, mas ao mesmo tempo elas estão no mesmo espaço, né? E esse é o meu interesse na minha pesquisa atual, do como o Tchekhov traz essas diferentes temporalidades para dentro da peça dele. Os discursos das personagens, na verdade, elas refletem tempos diferentes, e o grande conflito está entre essas temporalidades que habitam as peças dele, né? Gente, acho que vocês já estão um pouco entediados, né? Então, o Marcelo ali falou que ia puxar a palma quando eu começasse a falar demais. Bons amigos servem para isso, né? Gente, queria agradecer muito vocês terem vindo aqui num momento como esse. Agradecer mesmo. E espero que a gente possa continuar conversando, que a gente se fale. Quando vocês lerem o livro, eu gostaria de saber a opinião de vocês, sobretudo os pontos fracos do livro, né? Em geral, quando a gente está com a gente gosta, as pessoas estão dizendo, está ótimo, maravilhoso, mas tipo, isso não empurra a gente para frente, né? Eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer também, o que vocês acham que poderia trabalhar melhor e que pode render pesquisas futuras. E vamos continuar fazendo o que a gente tem de melhor, né? Que é
continuar produzindo conhecimento, que eu acho que nos tempos tão difíceis como esse que a gente está vivendo, em que o discurso de um professor, de alguém que estudou a vida toda, tem menos validade do que aquele áudio zoado que chega pelo WhatsApp, não que eu acho que a gente seja superior a qualquer outra pessoa, mas a impressão que dá é de que isso perdeu a validade completa, né? E para a gente que passa tantos anos se debruçando sobre essas coisas, é angustiante. Então, espero que a gente possa continuar fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. E obrigado por virem aqui hoje e ajudar a fortalecer isso. Tá bom? Valeu, gente.